Boa noite a todos. Que o querido e amado Mestre Jesus, caminho da verdade e da vida, esteja sempre conosco, nos envolvendo, nos protegendo, nos fortalecendo, nos agasalhando, nos consolando. A todos nós que precisamos tanto, mas tanto dele. Como diz a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o guia, o modelo para a nossa existência aqui na Terra. Bem, hoje o tema que foi pedido para que a gente falasse, e eu acho interessante também a gente conversar sobre, é a mediunidade da infância. Eu lembro de uma passagem que eu gosto muito, quando a gente sempre fala de criança, eu sempre gosto de lembrar dessa passagem. Estava o Cristo reunido com seus discípulos, conversando, pessoas de fora também, não só os discípulos, e em determinado momento as pessoas trouxeram as crianças para que fossem abençoadas pelo Mestre, para que o Mestre pusesse a sua mão, as suas mãos. E os discípulos, em determinado momento, ficaram incomodados com aquela situação. Eles acharam que, nossa, as crianças estão vindo, estão perturbando o mestre não pode ser perturbado, e queriam impedir as crianças de chegar até ele. E aí, assim, é muito interessante porque Jesus, sempre que acontecia alguma situação mais complicada, ele sempre deixava a coisa acontecer para logo em seguida ele intervir, dando uma lição moral, ensinando, ó, isso que aconteceu, essa situação, deixava as pessoas ganharem experiência com o acontecimento errado que tinha acontecido. Era um hábito, uma forma de ensinar do mestre, e que era muito potente, porque depois que as pessoas sentiam na pele o que tinham feito, percebiam o erro. Eles aprendiam com a experiência. Só que, diferentemente, nessa passagem com as crianças, Jesus intervém imediatamente. Intervém de uma forma dura. A lição do mestre é: deixai vir a mim as criancinhas. Deixai vir a mim. E ele continua explicando, falando, o reino dos céus pertence àqueles que são semelhantes a elas. Mas essa atitude do Cristo de fazer com que os homens que estavam impedindo liberassem a passagem das crianças, coloca para a gente que a vinda das crianças ao Cristo é essencial. A gente não pode impedir que as crianças venham espontaneamente ao Cristo. O que, o que é ir as crianças ao Cristo? Ao Cristo? É as crianças terem a possibilidade de se educarem, de se evangelizarem, de terem uma formação moral com bases sólidas, potentes. Por quê? Porque isso vai nortear todo o caminho daquele ser na Terra. Quando ele for adolescente, quando ele for adulto, quando ele for idoso, na sua desencarnação, aqueles que de criança puderem ter acesso ao Cristo vão ser crianças fortalecidas. E o melhor, serão indivíduos fortalecidos. O que isso tem a ver com mediunidade na infância? Tem a ver que a mediunidade é uma condição que todos nós temos, pois nós somos espíritos, e que pode acontecer quando a pessoa é mais velha, quando a pessoa é adulta, quando a pessoa é jovem, e pode acontecer também na infância. André Luiz nos revela de uma forma bem bonita e simples nos seus livros que o período de 0 a 7 anos é o período que se completa a reencarnação. Esse período, o espírito ainda não está devidamente reencarnado, a gente pode dizer assim, mas está no processo.
encarnatório mais forte. Nesse processo de 0 a 7 anos, eles, André Luiz fala para a gente que é o período que o espírito está com o pé lá no pé cá. Ele parte no mundo espiritual e parte na vida carnal. E ela se completa aos 7 anos, mais ou menos, tá? Isso só de uma forma de idade. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Depende de cada ser. Nesse período que o espírito encarnado está aqui, está lá, é comum os espíritos na infância perceberem com mais facilidade a presença dos espíritos, seja durante o sono, seja tendo visões, seja ouvindo, seja assim sendo intermediário dos espíritos com os homens. E aí a gente vê aquelas histórias que todos nós conhecemos de crianças que têm amigos imaginários. Uma parte desses amigos imaginários não faz parte só da imaginação de ser, mas é decorrente dessa assimilação verdadeira, desse contato real da criança com o ser espiritual que ali está presente. Lógico, essa vivência é muito comum com seu mentor espiritual ou com amigos da mesma estado vibratório. Pode acontecer também da criança, nesse momento, sentir a presença de inimigos, quando assim são descobertos por N motivos, que é muito complexo a gente definir, falar que é isso ou aquilo. Mas, assim, a criança, como uma esponja, percebe com muita facilidade o mundo espiritual e relata isso para os pais. Os pais não compreendendo isso com facilidade, é muito comum deles rechaçarem, principalmente quando não têm o conhecimento, ou com medo, né, ou com outra religião que entende de outra forma, e isso pode trazer alguns traumas para aquela criança. Sim, pode acontecer. Lógico, a espiritualidade superior, o mentor espiritual daquela criança, está ali protegendo. Só que aquela criança, ela tem uma programação a cumprir. E pode estar na programação a cumprir dela sofrer ataques ou ter essa sensibilidade mais aflorada. Terminando os 7 anos, dos 7 aos 12, 13 anos, a reencarnação completada, isso pode acabar, pode não acontecer mais, pode diminuir, pode não acontecer. E aquele espírito encarnado não sente mais nada. Pode também acontecer daquilo permanecer, continuar ou aumentar. A gente tem histórias dentro do movimento espíritas maravilhosas de médiuns que nós conhecemos que desde a infância tiveram esse contato com o mundo espiritual muito forte e que permaneceu até a sua desencarnação. Temos o caso maravilhoso de uma médium fabulosa que teve vidas pretéritas complicadas, difíceis, até cometendo suicídio em muitas das vidas, e que desde criança, de bebê, ela sofria a influência dos espíritos, sendo que o seu mentor espiritual, o Charles, vivia constantemente ao seu lado, a protegendo muito, mas deixando com que ela aprendesse com as experiências que ela sofria. A mediunidade dela era uma mediunidade de resgate. Ela escolheu ser médium para poder resgatar os débitos passados. Ela entendia muito bem isso. Temos a presença do nosso querido Chico. Quem já viu o filme, leu só a sua biografia, entende que o Chico, desde criança,
via a mãe dele depois que ela desencarnou e tinha esse contato. Em determinado momento ele até se cala, porque a mãe dele pede, ó, fica quieto, não fale nada, que isso está te atrapalhando. Ele via na escola, né, tem aquela famosa prova, né, aquele teste que as crianças fizeram com ele, sobre quando ele fez aquela redação, ganhou, depois queriam provar que não tinha sido ele, ele provou, quando a criança fala assim, então fale do grão de areia. E aí ele faz uma poesia belíssima sobre o grão de areia, sob a influência do espírito que estava ao seu lado. Então, essa presença dos espíritos na vida do Chico é maravilhosa. E ele viveu assim provas que a gente hoje entende que foi super necessária para que ele alcançasse o patamar que ele atingiu de médium. Grande médium no sentido não aquele que dá manifestações, mas aquele que moralmente é o mais próximo do que nós temos que atingir aqui na Terra. Até hoje, pelo menos até hoje, é o mais próximo. A gente tem o nosso querido Divaldo Pereira Franco, nosso assim, baluarte do espiritismo, que desde criança ele vê a sua avó, quem vê o filme, né, quem lê os livros, percebe que a avó dele vem e prova que é ela, que ele estava realmente vendo. A mãe fica assustada, né, e percebe que aquele menino realmente estava vendo a avó que ele não havia conhecido. Então, assim, são 3 exemplos da influência da mediunidade na infância. A grande pergunta é, como os pais lidam com isso? Como os pais lidam com essa mediunidade que pode assim assustar no primeiro momento e como dissipar se for o caso? Bem, se for assim parte da vida daquele ser, os pais vão ter que se educar, aprender, vão ter que entender, até para poder ajudar o seu filho. É bom a gente fazer uma ressalva. Todos os casos de influência, nem sempre é uma mediunidade a desenvolver. Então, é muito importante, assim, indispensável, que quando ocorra com uma intensidade muito forte, a ponto de perturbar o ser encarnado, o ser ainda no corpo infantil, é fundamental que os pais ou os responsáveis levem aquele ser para uma pessoa que possa cuidar, ver pelo lado material se não é nada físico, como uma perturbação devido a alguma disfunção nas suas glândulas, etc. Várias em situações. Então, procurar um psicólogo, um médico, né, um psiquiatra, um terapeuta, pessoas que possam dar um conselho, elucidar, verificar aquela situação, porque nem sempre é mediunidade. Mas no caso que a gente perceba que é mediunidade, os pais devem tomar a atitude de estudar, se preparar. Mães, né, pessoas que cuidam daquele ser, pessoas que têm um contato mais direto, estudar. Vão ter que fazer o dever de casa, porque uma mediunidade aflorada na infância não é só para a criança, mas sim para aqueles que o cercam, os parentes, os amigos, os irmãos, também. Não é só para o ser. Não, nunca é à toa, nunca é sem propósito. Sempre tem um sentido maior. Nada acontece por acaso e nós já sabemos muito bem disso. Então, a criança tem que ser cuidada, amparada, fortificada pelos pais. Depois, assim, podendo, tendo essa possibilidade, querendo, a doutrina espírita é a doutrina que melhor explica a mediunidade. Então, se for possível, se for do interesse dos pais, não contrariando o que eles acreditam, que eles apoiam, é fundamental que essa criança seja levado a um centro espírita,
um local onde possa ser instruído ela, a criança. E, futuramente, depois detectando qual é o caso, né, talvez a criança tenha que passar por uma reunião, aí cada caso é um caso, a gente não pode determinar nada, mas é fundamental que essa criança frequente uma evangelização espírita. Por que disso? Por que uma evangelização espírita? Porque na evangelização não vai se falar somente da vida ou da mediunidade, porque às vezes a criança não tem capacidade de entender detalhes, mas vai falar sobre o ser espiritual que aquela criança é. Ela vai entender que ela já teve outras encarnações, que ela é um espírito dentro do corpo, que ela tem uma família, que ela precisa se adaptar à sua família, que existem espíritos que ela vai se comunicar, que ela vai entender que isso é natural, vai entender com naturalidade esse intercâmbio entre o ser encarnado com o ser desencarnado acontece todo dia e vai acontecer sempre pro resto das nossas vidas, porque é condição do ser, essa interferência, encarnado e desencarnado. E com o passar do tempo, essa criança vai se fortalecer através de valores morais, porque como a mediunidade faz parte do ser, a moral diferencia do bom uso do mau uso da mediunidade. E a gente tem livros que falam sobre isso de forma maravilhosa. O livro Os Mensageiros fala exatamente dessa preparação que é feita no mundo espiritual para os médiuns que vão reencarnar. Entendendo que aquela criança possa não ser essa médium ostensiva do futuro. E aquilo sirva só para alertar os pais ou botar os pais no caminho de estudos mais aprofundados sobre a vida, de valores. É um despertamento, despertar aquela família para os valores espirituais. É o que muitas das vezes acontece com a mediunidade aflorada na infância. Alertas que o Livro dos Médiuns de Allan Kardec mostra para a gente, e os espíritos respondem a várias perguntas no capítulo 18 do Livro dos Médiuns, a influência do exercício da mediunidade sobre as crianças. A gente deve desenvolver a mediunidade. Naquele tempo, a palavra desenvolver, Kardec colocou, seria de educar, colocar aquela criança para trabalhar mais ostensivamente. Os espíritos falam para a gente que não. Por quê? Ainda é um corpo frágil, a criança está em formação. O que tem que ser passado para a criança, que aquilo é natural e que pode acabar, ou pode ser que não. Se continuar, que ela entenda aquilo como uma coisa que faz parte da vida. Mas não levar para uma reunião mediúnica, para trabalhar, para dar mensagem e falar o que está acontecendo. O que os espíritos colocam tem que ser espontâneo, natural. Se a criança viu, relata, os pais absorvem aquilo com naturalidade, tentando entender qual é o recado, que às vezes tem grandes recados que os espíritos utilizam das crianças para passar para os pais, ou para os amigos, para os irmãos, para os parentes. Acontece, sonhos, e a criança relata, aconteceu isso comigo, eu estou vendo isso, o fulano está falando isso, são recados que acontecem, mas isso tem que ser natural, não pode ser forçado. Amanhã, hein, menino, se prepara para ver o que não, que vovô, vovó, bisavô, bisavó, tataravô vai falar, não, isso não faz parte, tem que ser natural. Kardec também faz a pergunta se essa mediunidade pode afetar, assim, quando acontece efeitos físicos, se esses efeitos podem estar ligados a esse espírito. Pode acontecer. Existe a mediunidade de efeitos físicos, os espíritos que se utilizam dos fluidos ainda animalizados daquele ser específico, utilizam aquilo para facilitar o efeito físico. E a criança doa espontaneamente. Só que a mediunidade de efeitos físicos
ela provoca maior desgaste corporal. Por isso, deve-se evitar, deve conversar, a importância da oração, da prece, antes de dormir, quando acordar, no momento da dificuldade, a criança percebeu uma influência, algo, ensinar aquela criança a orar, entrar em contato, não palavras repetidas, não é aprender o Pai Nosso e repetir, não. É entender o sentido, da criança entender que precisa pedir ajuda quando tiver em dificuldade, porque às vezes os pais não estão perto, pode acontecer no colégio, pode acontecer no ambiente onde aqueles responsáveis não estão presentes. Então, a prece é uma forma de proteção que a criança tem para, para que haja a aproximação daqueles seres que gostam mais dela, que querem o bem dela. Então, a prece ela é fundamental. Ela tem um caráter de auxílio, e que a gente tem que se utilizar e ensinar isso bem. Por isso a importância do exemplo dos pais. Pais que não oram, pais que não estudam, pais que não frequentam o centro espírita ou aquela religião que fortalece. Como que você vai ensinar seu filho determinada coisa se você não faz? Como o seu filho vai se espelhar em você se você não assim age? Não dá, né? Os pais, os filhos são espelhos, reflexos dos seus pais. Então, a conduta é fundamental. Que aí entra naquela grande questão. Eu, como pai, eu posso obrigar o meu filho a, a ir numa aula de evangelização? Aí a resposta do Espírito é, tomando com base a nossa vida material. Você deixa de levar seu espírito ou seu filho para estudar, para ir no colégio porque ele não quer? Não. Um pai que faz isso é um pai irresponsável. Só se tiver alguma perturbação para não fazer isso. E, por lei, a gente sabe que isso protege as crianças. Então, se você faz isso e sabe que é o melhor para o seu filho, né, por que não levar numa aula daquela religião que você acredita? Porque pode acontecer com qualquer religião, com a criança de qualquer religião. Então, se eu sou de uma religião protestante, vou levar aquela minha criança naquela religião que eu acredito. Se eu sou católico, assim, umbandista, assim, naquilo que eu acredito que é bem. Por quê? Porque isso, lógico, sendo um local que ensine coisas boas, vai fortalecer e vai educar o meu filho, principalmente falando das coisas espirituais, que são as coisas mais importantes que a gente leva para a vida inteira. O outro ponto que Kardec questiona no Livro dos Médiuns, em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Os espíritos falam aqui que a idade melhor não é na infância, mas a partir da adolescência, quando a criança começa a ter um controle, e a adolescência pode variar muito, porque tem jovens que amadurecem mais rápido, menos. Aí sim, já pode estudar um pouco mais sobre a mediunidade. E para frequentar uma reunião mediúnica, a gente aconselha a partir dos 18. Por quê? Porque 18 é a idade que o ser começa a ter um pouco mais de dependência, alertando sempre que a mediunidade exige responsabilidade. Responsabilidade é fundamental para exercer bem a mediunidade. Com 18 anos, tendo mais autonomia, entende-se que o jovem pode tomar uma decisão mais acertada. Porque se é um jovem que depende dos pais, o dia que os pais não puderem, não quiserem, ou tiver alguma divergência, às vezes de religião dentro de casa, que às vezes você quer ser espírita, o jovem quer ser espírita, e o pai não é, como que vai acontecer? Então, aconselha-se que a partir dos 18 seria ideal para começar a frequentar uma reunião, sendo que esse jovem já teria o conhecimento espírita de um bom tempo. Até porque não se chega numa reunião mediúnica
de uma forma leiga. Chega lá, ó, esse jovem chegou aqui sem entender o, o, o processo e o que é uma reunião mediúnica. Então, tem que tomar muito cuidado. Um jovem pode ir numa reunião mediúnica? Sim, desde que seja esclarecido, você perceba que aquele jovem não quer ir simplesmente por ser curioso, mas ele quer entender o que é a mediunidade, quer se esclarecer, o que não quer dizer que necessariamente ele vai frequentar a reunião, mas ele quer entender como funciona o processo. E é muito bom esse esclarecimento. A reunião mediúnica, Allan Kardec coloca muito bem para a gente, que é o laboratório do mundo invisível. Isso quer dizer o quê? É nesse local que a gente ampara, que a gente cuida, mas é um local que exige muito, uma reserva muito grande, porque é um local que pode ocasionar alguns perigos. E todo local que é perigoso, você tem que tomar todas as precauções quando você adentra. Isso não quer dizer que seja proibido. Você tem que tomar todos os cuidados. O que a gente entende é que, e o que a gente vai entender com a prática, que o que os espíritos vem falando para a gente, que a percepção das crianças do mundo espiritual, da vida espiritual, vai se tornar com o tempo mais frequente. Sim, vai se tornar de uma, vai se tornar de uma forma mais corriqueira. Por quê? Porque os espíritos que estão reencarnando já de um bom tempo, nessa transição que nós estamos vivendo, são espíritos que têm um contato, vieram com um planejamento maior do lado espiritual e ligados à mediunidade. Sim, são espíritos que estão vindo com uma gama, com uma intensidade, ter uma sensibilidade até em respeito à sua formação física. São espíritos que, muitos, a gente está percebendo, são espíritos que naturalmente não gostam de comer carne, não querem comer carne, né? Tem assim, um cuidado muito maior, né, com o seu corpo, né? Percebem-se melhor. E isso, com o tempo, vai aprimorar esses corpos físicos. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos a glândula pineal que está no corpo físico e dizem os espíritos que ali está a fonte da nossa mediunidade. Então a mediunidade também é física. E o cuidar do corpo físico é fundamental para o bom exercício mediúnico, além, lógico, do fator moral, que esse é o primordial. Então, mediunidade na infância tem que ser visto com respeito. A gente não pode fazer chacota, a gente tem que entender o que está acontecendo. Pode ser uma fantasia de uma criança? Pode. Mas vamos aprofundar, ver o que pode ter de verdade. Pode ter algo de real na, naquela ação, naquele comportamento infantil. Todo o respeito, ele é grandioso. E com a criança ainda mais. Por isso, Jesus disse dessa forma tão sublime: deixai vir a mim as criancinhas, pois dela é o reino dos céus. Permita, permita que essas crianças que nos circundam, que nos envolvem, que a gente recebe com tanto carinho, que a gente quer tanto, que a gente forma uma família, espera que aquela criança venha, menino, menina, a gente tem um sonho de recebê-los nos nossos braços. Então, quando eles chegam carentes, eles vêm em busca de algo diferente das suas outras vidas, do que eles já passaram, do que eles já experienciaram. Essa família que ele está é a oportunidade de ouro para que ele resgate dívidas atrozes. E a gente não sabe como vai ser a jornada dessa criança aqui na Terra. O sonho de todo pai é que ocorra tudo de bom para o seu filho.
A gente sabe que na Terra teremos aflições, teremos dores. Então, não é afastar da dor, que a dor vai chegar, mas como fazer com que aquele espírito aprenda a lidar com a dor. E para vir e lidar com a dor, é muito comum, é muito frequente que aqueles seres peçam a mediunidade para reencarnar. Por quê? Porque a mediunidade é uma forma que você tem de resgatar inúmeros débitos, ajudando outras pessoas. Só que ajudar pessoas exige um esforço pessoal muito grande, uma dedicação muito grande, renúncia a muitas coisas que nós gostamos. Então, aprender a renunciar bebidas, aprender a renunciar gestos, hábitos, não falar palavrões, não ter sentimento de ódio, de violência, de vingança, aprender a silenciar. Isso permeia a nossa vida como médium. Saber lidar com isso é o nosso futuro, que a mediunidade é o nosso futuro. A tendência é só aumentar. Nós que somos mais velhos, quando reencarnarmos, vamos reencarnar em outras famílias, em outros locais, com outras possibilidades. Mas com certeza a mediunidade vai estar vista de uma forma mais natural. Pode-se levar mais tempo ou menos tempo, mas faz parte da evolução. Quando os espíritos falam de outros mundos, eles relatam para a gente que a intuição é um instrumento de quase todos naqueles outros mundos mais avançados. A intuição é comum. A intuição hoje que fala que a gente toma algumas decisões faz parte da vida daquelas pessoas em mundos melhores. Isso vai acontecer com a gente. A gente vai entender mais. Então, proteja a sua crença. Proteja a criança que chega até você. Se você não tem criança, mas aquele que cuida das crianças, ouça com atenção os relatos dessa criança que vem até os seus braços. Às vezes, o que ela fala é muito importante. Às vezes, e não é um fator mediúnico, mas o fato delas relembrarem encarnações. É muito comum a criança falar, mas esse corpo que eu estou tendo não é igual ao corpo que eu tinha. Eu tinha um corpo diferente. Minha cabeça era diferente. Essa família não é a família que eu tinha, porque ele está naquele processo de relembrar vidas passadas. Não precisa ter um espírito falando isso para ela, mas ela lembra, ela tem o acesso, ela acessa na sua memória, acessa aquela vida passada. Então que a gente possa ter esse carinho com a infância. A infância é fundamental. Cuidar bem da infância é cuidar bem do ser jovem, é cuidar bem do ser adulto, é cuidar bem do ser mais idoso, que nós, infelizmente, estamos tendo que amparar com muito amor os mais idosos, para que eles não desencarnem antes da hora, porque a nossa negligência, nossa atitude pode ferir. Então, essa educação que começa lá, no útero, porque a educação começa no útero, ou melhor, começa até antes da reencarnação daquele ser, é que vai nos fazer seres felizes, melhores e rumo à felicidade. Eu quero agradecer a todos, que Deus nos ampare, nos proteja nessa hora de muita dificuldade, mas sabemos, com Cristo, qualquer dificuldade se torna mais leve. Muito amor, muita paz, fique com Deus, brilhe tua luz.